turma, vocês estão bom? No vídeo de hoje eu quero começar um quadro novo aqui no canal que vai se chamar Tiro Curto. Ele é o contrário do nome do nosso canal, né? Investir é maratona. Mas eu prezo a simplificação no estudo das empresas. Então a gente tem que analisar de maneira simples. A gente tem que gastar nossa energia com o nosso trabalho, que é o que vai fazer a gente aportar mais dinheiro. Então a análise, né, o estudo das empresas, ele tem que ser mais simplificado. Por isso o nome Tiro Curto. A ideia aqui do quadro é apresentar algumas empresas e principalmente o contexto em que elas estão, para a gente entender o que a gente pode esperar daquele ativo. Quando a gente compra, por exemplo, uma galinha, né? A gente não pode esperar que ela vai dar um ovo de pato. A galinha vai dar ovo de galinha. Então é isso que eu quero mostrar. A gente entender o contexto daquela empresa e ele se encaixa, se esse contexto se encaixa na tua estratégia de investimento no momento atual. Você vai ter que tomar essa decisão, você vai ter que fazer o estudo. Só que é muito importante a gente entender a empresa, o contexto que ela está e o que a gente pode esperar dela de resultado. A empresa pode estar no momento de crescimento, a empresa pode estar mais estável, entregando mais renda passiva através dos seus lucros. Então tem vários estágios diferentes e é importante a gente saber esses estágios para montar uma carteira equilibrada de investimentos. Para começar o quadro, a gente vai começar falando de Ambev. Então eu vou mostrar todo o histórico de Ambev, desde que ela entrou na bolsa até hoje, para a gente entender qual é o contexto desse ativo. É similar, para quem não viu, eu aconselho a ver o vídeo da Magazine Luiza que a gente fez aqui no canal. A gente pegou todo o histórico e mostrou a análise de Magalu. A gente vai fazer a mesma coisa nesse quadro com diversos ativos. Espero que você goste. A seguir então essa análise histórica para você entender o contexto de Ambev. Turma, começando então um quadro novo no canal, Tiro Curto. Um estudo simplificado de Ambev para você entender o contexto dela e depois você fazer a sua própria análise para ver se esse ativo pode se enquadrar na sua estratégia ou não. Não é uma indicação de compra, não é uma indicação de venda, a gente só vai ver o resultado da empresa e saber o que aconteceu aí historicamente nela. Então o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção aqui é o perigo de analisar um múltiplo isolado, né, de forma isolada. Então aqui no Oceans 14 é o site que a gente vai usar o TradingView também, o Fundamentei e aqui uma planilha, vocês vão entender depois. Mas no Oceans 14 tem aqui o P sobre L diário, que mede aí para muitas pessoas, né, se a empresa está com o preço alto ou baixo. Então, historicamente, em Ambev, onde ela teve com o preço mais alto na história inteira, foi entre aí nos anos de 2000, né? 2000 ela estava com o P sobre L aí na casa dos 150, 140 vezes. Então, vamos ver aqui o que tinha lá em 2000. Então, em 2000, esse ativo custava, né, a preços atualizados, cerca de 31 centavos. E hoje, né, aquele P sobre L gigantesco, então uma empresa que em tese estaria muito cara, olha o que a empresa cresceu nesse período, né? Então a gente está falando em hoje, é uma ação a R$ 13,89 mais ou menos. Então olha o quanto o investidor que investiu em 2000 naquele P sobre L gigante poderia ter ganho, né? Então é muito perigoso analisar o P sobre L isolado, a gente tem que ver o todo da empresa, os números propriamente ditos. E aí aqui a gente vai entrar de fato nos números, o Oceans 14 mostra desde 2011, então vamos começar pela receita. Então a receita líquida aí de Ambev sempre crescente, né? Ano após ano, aumentando aí a questão da receita. Agora uma coisa muito engraçada aqui que você pode ver. Quando você vê, né, o auge aqui de Ambev, do preço, foi por volta de 2017, 2018. E aí aqui, ó, a empresa de 2011 em diante, ó, até mais ou menos 2017, só aumentou o seu lucro. Aqui você vê uma queda grande, né, entre 2016 e 2017, mas foi por conta de um refis aí de pagamento de impostos. Então a empresa pagou 5 bilhões de imposto de renda aqui, né? Aqui foi, então é uma questão o que, na verdade, tributária, mas a empresa, o resultado dela estava crescente até 2017. Então é isso que a cotação segue no longo prazo, é o aumento do lucro. Não importa o P sobre L, se a empresa aumentar lucro constantemente, ano após ano, ela vai chegar aqui no auge dela, que foi em 2017, 2018, chegando aí na casa dos R$ 23, R$ 22 à época. O que aconteceu a partir daqui para frente? Então daqui para frente aconteceram dois cenários que atrapalharam o resultado da empresa. Um deles foi o problema na Argentina. Então a Argentina tinha uma representatividade considerável no resultado de Ambev
com a crise no país, a empresa sofreu por lá, o que fez que o seu lucro líquido diminuísse. Outra questão é a própria concorrência do setor. A Heineken entrou mais pesado no Brasil, então um concorrente de fato de peso da Ambev. E isso fez com que a empresa aumentasse seus custos para fazer mais propaganda, para conseguir distribuir mais seus produtos, para manter o seu market share, que a gente pode ver que foi mantido, porque a receita dela continua crescente. Mas a margem dela, ou seja, o dinheiro da receita que vira lucro, caiu, né? Diminuiu. Por isso, diminuiu aí a curva de lucros, então passou aí de 13 bilhões, aqui era para ser mais, né, 14, 15 bilhões, caiu para 11, depois 12 e agora 9, a gente está na pandemia, né, caiu para 9. E aí a gente vê, ó, a gente vê que o preço também caiu. Então, no longo prazo, o preço sempre vai seguir a curva de lucros. Então, o investidor, o que ele precisa saber sobre a Ambev? Ele precisa saber que é uma empresa que é muito bem administrada, que aumentou suas receitas, que está passando por maior concorrência, por isso diminuiu sua margem líquida, mas pode, aos poucos, ir retomando essa margem líquida e pode voltar a destravar e começar a aumentar lucro novamente. Obviamente, ela não é uma empresa mais de crescimento e não vai te dar grande rentabilidade, porque ela não é uma empresa de crescimento, rentabilidade em cima do preço dela. Onde que a Ambev vai te dar muita rentabilidade é aqui, ó. Eu peguei os dados do Fundamentei, tá? Então a receita líquida, o lucro líquido, 52 bilhões, 9 bilhões. E joguei aqui na nossa planilha. Para quem acompanha aqui o canal, a gente já mostrou como analisar uma carteira como uma holding. Então, se você não assistiu esse vídeo, aconselho a assistir, que ele mostra exatamente isso. O acúmulo de patrimônio, para ver quanto a nossa empresa, a nossa holding, nossos investimentos, está gerando de lucro, está gerando de EBITDA, está gerando de receita. Então, aconselho você a ver o vídeo. Mas, então, como é que um investidor pode aí aumentar a sua participação? Supondo um investidor que tenha 600 ações de Ambev, ou seja, tem 0,0003816% da empresa. Então, dos 52 bilhões de receita da Ambev, R$1.000 é o que o investidor que tem 600 ações de Ambev tem de participação. Do lucro de 9 bilhões, ele tem R$355. Então, qual é outra forma de ganhar dinheiro, né? de acumular patrimônio em Ambev? É continuar aportando na empresa. Ela é um ativo seu, que você enxerga valor, porque ela é lucrativa, porque tem dívida controlada, porque gera fluxo de caixa, você continua aportando. Então, digamos que você invista mais, compra mais 200 ações de Ambev. Você vai passar a ter R$400 de lucro líquido, R$500 de fluxo de caixa, R$900 de EBITDA e R$2.600 de receita. Então você continua acumulando patrimônio em ativos de valor. A Ambev vai te entregar resultado, independente da rentabilidade do próprio preço dela. Quando a gente investe no mercado de ação, o senso comum é querer ganhar sempre com a rentabilidade, a diferença do preço que você comprou, né, pelo que em tese você tem que vender. Aqui no canal a gente fala muito de acúmulo de patrimônio. E acumular patrimônio é cada vez mais ter um percentual maior dessas empresas. Um exemplo, né, o Jorge Paulo Lemann, o majoritário dessa empresa. Um cara desse, digamos que ele não tivesse satisfeito, ele poderia vender essa Ambev e comprar uma outra empresa que esteja de fase de crescimento. Por que ele não faz isso? Porque ele vê esse valor que a empresa entrega, né? Esse lucro constante, é uma empresa segura, resiliente, que tem um market share grande. Então ela vai te entregar resultados de outras formas. Lembrando que a empresa, né, pode retomar o caminho aqui, né? Aumentar novamente suas margens e você vê aqui que é uma empresa que não perdeu market share, continua aumentando sua receita. Então era isso que eu queria passar, o contexto de Ambev, o que se esperar dela, né? Não é uma empresa de crescimento mais. Se você esperar grandes crescimentos, valorizações em relação ao preço que você está comprando, é mais difícil você ter resultado. Você tem que pensar como um todo, como um acúmulo de patrimônio, o que essa empresa está gerando de renda passiva para você. Então era isso que eu queria passar para vocês, uma análise simplificada, um tiro curto realmente, a gente vai fazer mais vídeos desse de outras empresas. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se for com alguma dúvida, comenta aí, se inscreve no canal, lembrando sempre, patrimônio não se vende, patrimônio se acumula.